Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso quadro Perguntas e Respostas, tema livre, parte 2. Mas antes de nós entrarmos nas perguntas do vídeo de hoje, vamos aos recadinhos. Como você sabe, nós estaremos encerrando a postagem nesse ano aqui no nosso canal do YouTube entre o dia 15 e 16, e eu aumentei um dia porque está tendo um atraso nas postagens, que a nossa agenda está um pouco corrida, belezinha? Mas no dia 26/12, os áudios devocionais do nosso canal Telegram também serão encerrados e nós retornaremos no dia 10 e 11 de janeiro. A outra coisa que eu quero falar com você é que este perguntas e respostas, nós teremos apenas 4 perguntas. E por quê? Porque tem uma das perguntas que eu vou precisar levar mais tempo para responder. E aproveitando para falar sobre perguntas, eu gostaria que você me encaminhasse as suas dúvidas sobre passagem das Escrituras, sobre textos bíblicos. Por quê? Porque eu tenho muita pergunta de tema livre e pouquíssima pergunta de textos das Escrituras. Então, querido, por favor, me ajude aí. Eu gostaria de fazer uma contrabalanceada entre tema livre e textos bíblicos nesse quadro de perguntas e respostas, e eu preciso de você, belezinha? A outra coisa é que a partir do ano que vem, esse quadro de perguntas e respostas também contará com momentos onde nós iremos dedicar um vídeo inteiro respondendo a uma única pergunta. E aí você pode falar para mim assim, por quê? Porque tem certas perguntas que uma resposta simplista vai mais atrapalhar do que ajudar a esclarecer. Exemplo, eu recebi uma pergunta assim: qual é o dia que nós devemos guardar? Qual é o dia santo? Sábado ou domingo? E essa resposta não dá para ser dada em 10 minutinhos, 15 minutinhos, que eu tenho que correr porque tem outras perguntas para responder. Eu preciso dedicar um vídeo inteiro para perguntas como essa. Então, ano que vem isso também vai rolar. E, sem mais demoras, querido, vamos à primeira pergunta do vídeo de hoje. A primeira pergunta é essa aqui: por que a perfeição é progressiva na terra, se no céu todos já nascem perfeitos? Sempre achei um tanto injusto o fato de Deus ter estabelecido que o ser humano deve ser aperfeiçoado, ou seja, a sua perfeição deve ser progressiva, enquanto fez os anjos e seus filhos celestiais já perfeitos. Minha resposta: de onde foi que você tirou isso? Assim como ocorre na Terra, a perfeição, que é a maturidade, você vai aprender isso conosco a partir do ano que vem, também é progressiva em Sião. E eu quero trazer 2 textos. O primeiro deles, Isaías 7, 14 e 15, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Segundo texto, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, presta atenção, aperfeiçoado. Em outras palavras, em outras traduções, tendo se tornado perfeito, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Daqui por diante, o que eu irei ler é só para mostrar para você que esse assunto sobre o aperfeiçoamento de Jesus é um assunto que o escritor de Hebreus já queria ensinar para os hebreus, mas porque eles se tornaram preguiçosos com a sua vida espiritual, com o seu crescimento, com a sua maturidade, ele não pôde fazer isso. Presta atenção.
Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Este conceito de que no céu tudo é pronto, que ninguém se esforça e trabalha para nada, que as pessoas já nascem sendo, já são criadas sendo tudo o que elas deveriam ser. Tem tantas camadas de engano que eu levaria vídeos inteiros para poder destrançar todos os sofismas, as teias de sofismas, de mentiras disfarçadas de verdade que tem nessa opinião aí. Mas a primeira coisa que eu quero começar a quebrar do seu entendimento é que nós entendemos que perfeição e maturidade é a mesma coisa. O conceito do mundo de perfeição que nós iremos quebrar a partir do ano que vem, com os nossos estudos, ele não tem nada a ver com a realidade. Né? O conceito de perfeição do mundo ele é irreal, ele é inalcançável e ele é completamente desnecessário. A segunda coisa que eu quero falar com você é que ser imperfeito, ou corrigindo, estar imperfeito, né, porque é um estado temporário, não te classifica como defeituoso, pecador, criminoso, descartável. Não, só diz que você ainda, como semente, não se tornou a árvore que você está destinado a ser. Certo? A outra coisa que eu quero explicar, porque, como eu falei, tô sendo resumida aqui, né? É que em Sião, né? A Sião, primeiro, eu falo, tenho mania de falar Sião só o reino celestial, porque a terra, por estar presa na iniquidade, ela não reflete 100% Sião, entende? Mas assim, ó, o objetivo de Deus, ao criar Elohim, ao criar os céus e a terra, é que um fosse reflexo do outro. E eu já ensino isso para vocês há alguns meses já, certo? Principalmente nos estudos complementares. Então, a Terra, ela foi criada para ser uma realidade refletora dos céus. Então, se na Terra nada começa grande, tudo começa pequeno e depois se torna grande, só ocorre isso na Terra porque no céu também é assim. Por exemplo, quando eu explico para as pessoas a diferença entre a nossa monarquia, o nosso sistema monárquico e o sistema monárquico do mundo, um dos principais exemplos que eu cito é sobre o herdeiro. Por exemplo, na monarquia da Terra, ou às vezes mesmo o herdeiro de uma grande empresa, ele vai assumir o trono de seus pais ou a cadeira da empresa dos seus pais, independente se ele tem caráter e competência para isso ou não. Simplesmente o fato de ele ser o herdeiro, ele já tem aquela vaga ali garantida para ser o sucessor no trono ou o sucessor, o dono da empresa. Contudo, em Sião, essa não é a regra. Existem partes de herança do filho que ele só irá receber quando ele tiver maturidade para tal. Então, se nós falando a respeito de trono, de monarquia, para ele se tornar de fato o sucessor dos seus pais, ele precisa ter um caráter aprovado. E para ele ter um caráter aprovado, ele precisa ser primeiramente provado. Por quê? Porque uma das coisas que nós sionistas amamos é a justiça. Então, cada sionita, seja ele celestial ou terrestre, ele passa por testes e provações no seu caráter para saber se, mesmo diante da pressão, ele ainda vai honrar e seguir a justiça. Querido, se Jesus fosse perfeito em tudo, Satanás não ia perder tempo de tentá-lo. Por quê? Porque ele não ia cair.
Mas por que Satanás tentou a Jesus? Não foi para te deixar o exemplo, como a religião diz, dizendo, a religião gosta muito disso, né? De mentir para as pessoas, dizendo que teve algumas coisas que Jesus fez que foi um teatro, sabe? Só uma representação para você entender o que vai acontecer com você. Mas isso não aconteceria com ele, não, querido. Jesus foi tentado porque se ele precisava ser provado para mostrar um caráter aprovado. Por quê? Porque você não ia querer seguir um líder que, diante de uma tentação de estrelato, né, se jogue aqui do pináculo, porque você vai flutuar, você não vai cair, e o seu ministério vai acontecer cheio de estrelato. Ele negocia os princípios da justiça para se aparecer. Ninguém vai seguir um líder que, por causa de fome, de necessidade, ao invés de confiar no rei dele, nos princípios da justiça que o rege, ele vai negociar com o capeta por um pedaço de pão. Caráter aprovado é uma coisa que nós valorizamos muito em Sião. E por isso que em Sião todo mundo, seja o seu anjo ou os filhos celestiais de Elohim, todos eles passam por diversos testes e provação para ter um caráter aprovado. Por quê? Porque se ele não for aprovado nas pequenas coisas, ele não vai ser colocado nas grandes coisas, e se ele não for aprovado nas grandes coisas, ele não vai herdar toda a herança dele. Todo mundo, você só sabe a respeito de Jesus, mas os filhos celestiais de Elohim, os outros, também passaram por aperfeiçoamento, também estão passando por aperfeiçoamento. Por quê? Porque você precisa seguir reis que você consegue se espelhar em tudo. Eles precisam mostrar na prática o quanto ama a justiça, porque, como eu falo com os meus filhos, é fácil seguir a justiça quando tudo está bem e nada lhe tenta a seguir conforme a iniquidade. Fácil dizer que tem fé quando você não passa por situações de escassez. É fácil. Não, querido. Nem todo mundo é aperfeiçoado. Jesus só conseguiu se tornar o autor da sua salvação depois que ele foi aperfeiçoado, depois que ele aprendeu a viver de acordo com a justiça, independente da pressão externa e interna que ele poderia ser submetido, que ele mostrou que ele é raçudo de verdade, que ele é forte de verdade. Por quê? Porque em momentos de fraqueza, de escassez, aonde a verdadeira força aparece, aonde você diz assim, ó, não importa o que acontecer. Eu amo esse caminho. Eu não estou aqui só por uma imposição dos meus pais, eu não estou aqui só porque é confortável para mim. Eu realmente concordo que a maneira como Deus criou e estabeleceu todas as coisas é a correta. E para um sionita caminhar na justiça por ele mesmo, ele tem que ter um caráter aprovado. Querido, essa visão ela é completamente equivocada, ela é incorreta. Toda semente precisa se tornar uma árvore. Toda perfeição é progressiva. Como você lê lá em João, sabemos que já somos filhos de Deus, mas ainda não manifestamos tudo o que havemos de ser. Mas quando se manifestar, veremos como ele é, porque nos tornaremos semelhantes a ele. Então, querido, não é verdade. Todo mundo passa por um processo de aperfeiçoamento, tanto os anjos, quanto os filhos celestiais, quanto os filhos terrestres de Elohim. Uma coisa que o meu pai sempre costuma dizer é que você só valoriza aquilo que você se dedica. E você só se dedica àquilo que você valoriza. Se você receber tudo pronto de mão beijada, você não vai dar o valor correto. Você precisa pegar na unha, você precisa se sentir capaz. Como você vai compreender a verdadeira força dos seus pais, a verdadeira força que você tem, se você nunca passou por uma situação para exercer essa força? Certinho? Então vamos à segunda pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Adão e Eva eram irmãos? Se eram, isso não é incesto? Adão e Eva foram criados por Deus, ou seja, eram filhos do mesmo pai ou pais. Se eram filhos dos mesmos pais, eram irmãos.
Então, o casamento deles não deveria ser proibido por se tratar de incesto? Outra coisa, a justiça é mais antiga do que a lei de Moisés, certo? A lei mosaica proíbe o incesto, Levítico 18. A lei divina não proíbe? Minha resposta: a primeira família humana estava sob a lei do povoamento. Gênesis 2:23 diz assim: o homem disse então: esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. E Cantares 4:9 diz assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. O primeiro casal estava sob o julgo de duas leis: a lei da igualdade e a lei do povoamento. A lei da igualdade determina que o casamento só pode ocorrer entre iguais. Já a lei do povoamento permite que, em caso de início ou reinício de uma raça, os membros de uma unidade familiar podem casar entre si até o aumento significativo da população. Na Terra, a lei do povoamento vigorou até Moisés. Existe um ditado em Sião que diz que o propósito determina o lugar. Isso significa que, de acordo com o propósito da existência de uma pessoa ou um ser, é dado a posição que essa pessoa precisa ocupar na vida ou no reino, ou dentro das relações familiares e sociais que ela será inserida, e também dentro de algumas outras funções que ela exercerá para o reino. Então, ainda que tecnicamente o primeiro casal foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, então isso caracteriza como se fossem irmãos, eles não foram criados com o propósito de serem irmãos. Eles já foram criados com o propósito de serem um casal. O propósito deles, desde o início, sempre foi ser um casal, nunca foi ser irmãos. Então, como o propósito define o lugar, então eles não são irmãos e nunca foram irmãos, ainda que tenham sido criados pelo mesmo Deus. Mas existe a regra, eles estavam também sobre duas leis. A lei da igualdade, que a lei da igualdade envolve tanto o conceito de animal só pode se relacionar com animal, anjo só pode se relacionar com anjo, humano só pode se relacionar com humano. Ela também envolve o conceito de compatibilidade, ou seja, não apenas os seres precisam se relacionar com seres semelhantes a ele, esta, por fim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, como também eles precisam ser compatíveis. Eu vou dar um exemplo de um animal que eu acho muito lindo, né? Que é um híbrido, que é o ligre. Então, você vê assim, são dois animais, o leão e o tigre, seja leão macho, tigre fêmea, não importa. São dois felinos do mesmo tipo ainda, dois grandes gatos. Entretanto, se você unir um leão com um tigre, o ligre vai nascer estéril. E por que ele vai nascer estéril? Porque apesar de serem dois animais, apesar de estarem na mesma classificação de raça, dois felinos, eles são incompatíveis. Então, toda a prole que eles gerarem, essa prole será estéril. Então, a lei da igualdade não se reflete apenas de casar com seu semelhante, mas também esse semelhante tem que ser compatível a você. Se ele não for compatível, você não pode se casar com ele, certo? E isso você percebe também uma outra distinção da lei da igualdade ou da compatibilidade, porque o judeu, né, o israelita, não podia casar
com cananita e etc e tal, porque eles poderiam até ser da mesma raça humana, mas eles não eram compatíveis. E o primeiro casal estava sobre essa lei também, sobre esta regra. Precisava criar seres que fossem ao mesmo tempo iguais, mas também que deveriam ser compatíveis, certo? Para não serem estéreis, para serem frutíferos. Mas também estava sobre a lei do povoamento. Então é por isso que Adão casou com a irmã dele, Caim casou com uma irmã dele, Abel não casou, Sete casou com a irmã dele, Enos casou com a irmã dele. Por quê? Porque eles eram o início da raça humana, então estavam sobre o cresceis e multiplicai-vos, a lei do povoamento, e essa lei perdura sempre que acontece um reinício de alguma raça. No reinício de alguma raça, pode se casar entre si e naquele momento, por causa desta lei, não é incesto. Entretanto, depois que aumentou a população, então não há mais necessidade de populacionar-se, só de relacionar-se, então é vetado o casamento de membros da mesma família. E quem desobedece essa lei, geralmente a própria natureza se encarrega de gerar pessoas com algum tipo de defeito congênito por causa do incesto, certo? Então é por isso, não eram irmãos. Por que eles não eram irmãos, apesar de serem filhos do mesmo pai? Porque não havia propósito. Quando eles foram criados para ser um casal. Então, eles sempre foram um casal. Um outro exemplo sobre isso é Abraão e Sara. Sara era meia-irmã de Abraão. Era filha do mesmo pai que ele. Mas eles eram tratados como irmãos? Não, eles eram tratados como casal, porque o propósito define o lugar. Belezinha? Então, vamos dar continuidade para a pergunta número 3 aqui. 3. A Bíblia é suficiente? Ela precisa ser atualizada? Acredito que você está ciente dos comentários polêmicos feitos por um pastor batista, onde ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada, pois não atende mais à demanda da sociedade atual. Isso é verdadeiro? Minha resposta: mas estamos falando de qual Bíblia? Se você perguntar para um membro da Igreja Ortodoxa da Síria, ele lhe dirá que os 78 livros que compõem a sua Bíblia são suficientes. Já um católico lhe dirá que a sua Bíblia, contendo 72, 73 livros, é que são suficientes. Um israelita lhe dirá que os 39 livros do Tanakh, que você conhece por Antigo Testamento, é que são suficientes. Todavia, um judeu lhe dirá que, além do Tanakh, os Talmudes também lhe são suficientes. Todavia, um judeu cabalístico irá além e lhe informará que, além do Tanakh e do Talmud, deve-se também observar os preceitos da Cabala. E, por último, o protestante evangélico lhe dirá que a sua Bíblia de 66 livros é que são suficientes. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Entretanto, o que sempre será suficiente é a verdade. E a verdade envolve textos, mas sempre foi muito mais do que isso. Os verdadeiros textos sagrados são registros históricos que são atualizados sempre que um sionita escreve porções da justiça e verdade que foi ou está sendo restaurado em sua época ou geração. Então, voltando para mim aqui. Se você perguntar assim, Chaya, você sabe do que se trata? Eu sei mais ou menos do que se trata, mas assim, eu vi, né, algumas informações falando sobre essa polêmica, mas eu não assisti o vídeo em que o pastor fala essa polêmica. Eu só sei que é um ensino da carta de Filemon. Eu só assisti trechos de gente o acusando e trechos de gente o defendendo.
né? E essa informação, querido, tem muitos aspectos aqui, né? Então, tanto que a minha resposta foi assim, tá, qual Bíblia precisa ser atualizada? Porque dependendo com quem você fala, ele tem uma versão própria das Escrituras. Se você conversar com um cristão ortodoxo, a Bíblia dele tem 78 livros. Se você conversar com um cristão evangélico, a Bíblia dele tem 66 livros. Se você conversar com um cristão católico, a Bíblia dele tem 72 livros. E já a Bíblia Católica, que são 73 livros. Eu realmente não sei qual é o 73º livro ali. Mas, por quê? Porque a Bíblia, querido, é uma coletânea de vários livros que, dependendo do grupo religioso, eles definem, ó, para nós, a coletânea que é sagrada são esses livros aqui. Aí chega um outro grupo religioso e diz, para nós, a coletânea sagrada são esses livros aqui. E cada um deles vai defender porque entende que a sua coletânea das escrituras da Bíblia é mais sagrada ou está mais correta do que as outras. Então, se a gente começar a discutir que Bíblia vai ser atualizada, a gente primeiro vai ter que definir qual Bíblia é de verdade a coletânea correta. Qual da coleção de livros é o sagrado? Por quê? Porque só no Brasil já tem 2. Né, o Brasil, que é um país cristão, dividido entre católicos e protestantes, já tem 2 versões de compilados oficiais das escrituras. Então, se a gente começar a ir por esse caminho, vamos atualizar qual das Bíblias? A católica ou a protestante? Aí você pode dizer, ah, não, pastor, por ele ser batista, ele está falando da protestante. Tá, beleza. Mas, o que eu quero dizer assim, ó, a Bíblia é um registro histórico da verdade, aonde cada sionita que teve contato com a verdade deixou escrito para que eu e você saibamos. Só que esses textos, eles estão em muitos dos compilados que eu citei. Quer dizer, tirando o Talmud e Cabala, esses aí tu corta tudo, corta, certo? Esses você corta, mas tirando como eu citei, eu trouxe para vocês o livro de Enoque. O livro de Enoque tem na Bíblia Síria, na ortodoxa Síria. O livro da sabedoria tem na Bíblia Católica e ele é inspirado. O livro de Jassar está nos compilados dos escritos hebraicos, né? Não está no compilado dos escritos hebraicos. O povo hebreu também mantém o livro de Jassar ali como referência, como consulta. Então, e são textos inspirados. Por que a gente sabe que é inspirado? Porque nós que nos relacionamos com o verdadeiro Deus conseguimos enxergar a assinatura dele nesses livros. Aí você vai dizer para mim que a Bíblia precisa ser atualizada? Como a Bíblia já é atualizada a cada mover de restauração. Você lembra, na primeira fase, qual livro que existia? O de Enoque. Na segunda fase, né, e na terceira, Moisés e Josué começaram a escrever as histórias. No período dos reis, os profetas começaram a escrever a história. Nos períodos de Jesus, os apóstolos começaram a escrever nas histórias. E na nossa geração? Na nossa geração, outros sionitas estão continuando a escrever as porções da verdade da nossa história. As escrituras, queridos, os textos sagrados, eles são atualizados diariamente. Agora, o que não pode ser alterado e nunca será é a justiça, porque a justiça é milenar e ela é inalterável. Mas o registro histórico, ele é atualizado a cada restauração do mover de Deus nas Escrituras. A cada restauração que um sionita se depara com uma porção da justiça, ele senta num sofá, numa cadeira e começa a escrever os trechos da revelação que ele precisa deixar como testemunho para mim e para você. Então, eu não sei exatamente qual é a polêmica do rapaz, eu acredito que tem a ver com dogmas doutrinários da sua religião, né? Mas eu também não me interesso saber. Mas eu procurei explicar novamente para você, e você vai aparecer nos cards também
o estudo complementar. A gente tem 3 vídeos a respeito das escrituras, o que é a Bíblia e como estudar as escrituras corretamente. Se você ainda não teve a oportunidade de ver esse vídeo, dá uma passada lá, né? São vídeos de 38, 40 minutos que vão abençoar e edificar a sua vida. Então, pare de tratar a Bíblia como se ela fosse uma pessoa, né? Os cristãos principalmente têm muito disso, né? Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, querido. A Bíblia não diz nada, porque a Bíblia não é uma pessoa. A Bíblia é uma coletânea de textos sagrados. E tem algumas coletâneas que têm textos heréticos, que o pessoal daquela religião considera sagrado, mas não é. A Bíblia, você não é tudo o que a Bíblia diz que você é. Você é tudo o que Deus diz que você é. Porque Deus é que é a pessoa. E a Bíblia aponta para a pessoa de Deus. A Bíblia não substitui a Deus. E o pessoal se sentiu ofendido, o grupo, porque eu vi uns trechos da galera que defendeu a fala do pastor e vi do grupo da galera que atacou, né? Apedrejou o pastor. E a galera que se ofendeu com ele é porque o que eu percebi, que ficou muito claro, é que por eles tratarem a Bíblia como se fosse uma pessoa, ou seja, na cabeça deles, a Bíblia substitui a Deus. Deus não é mais um ser real. Deus é um livro. Então, tecnicamente, falar mal da Bíblia, na cabeça deles, é a mesma coisa que falar mal de Deus. Mas, apesar da Bíblia apontar para Deus, né, os textos verdadeiramente sagrados apontarem para Deus, Deus ainda é uma pessoa à parte das Escrituras. É a mesma coisa de ter um livro com a minha biografia. Você vai saber muita coisa a meu respeito, mas o livro não me substitui. Eu ainda estou aqui. E existem muito mais coisas a meu respeito que o livro não vai te informar. Você tem que conviver comigo, me conhecer para saber de todos os detalhes a respeito de quem eu sou. As escrituras, as verdadeiras escrituras sagradas é a mesma coisa. Então não fique ofendido. Talvez você esteja idolatrando a Bíblia, enxergando ela de uma forma que ela não é. Ela não é um ser real, ela não é uma pessoa, ela é um compilado de textos. Alguns são sagrados, dependendo da versão que você tem, outros são heréticos, certo? E você precisa ter intimidade com Deus para enxergar a assinatura dele nos textos para conseguir dividir o santo do profano, o sagrado do herético. Então, queridos, vamos agora para a nossa quarta e última pergunta do vídeo de hoje, belezinha? Quarta pergunta: como devo entender a tribulação? Diante de tudo que tenho aprendido em seus canais, tomei a decisão de reler as escrituras de ponta a ponta. Rejeitei tudo o que eu achava que sabia sobre os textos e pedi a Deus para me conduzir a uma visão correta das escrituras. Estou chocado e envergonhado. Chocado, pois muitas mentiras ensinadas na religião são desmascaradas com uma simples, mas atenta leitura dos textos. E envergonhado, pois durante anos acreditei em coisas que não eram verdadeiras, simplesmente porque nunca me dediquei a ler a Bíblia sem arrogância e com humildade, pedindo a Deus revelação ao invés de me apoiar na inteligência minha e de outros. Mas um tema tem afligido o meu coração, acredito que por causa dos últimos vídeos postados, que é esta fase que estamos vivendo, a 7ª fase. Antes de ter meus olhos abertos, sempre fui pré-tribulacionista. Acreditava que os salvos redimidos não iriam passar pela tribulação e iriam morar no céu com Jesus e os anjos. Agora sei que o céu é para visitar e não para morar, pois nós, os mansos, herdaremos a terra. Mateus 5:5. Por causa disso, sempre tratei a tribulação como um momento da desforra de Satanás, algo como uma festa da despedida que o capiroto dará antes de ser vencido para sempre. Tipo, já que serei derrotado no final, vou destruir tudo que eu puder antes, ou algo assim. Mas lendo os textos e vendo seus vídeos, estou vendo que fui enganado mais uma vez, pois a tribulação não é Satanás aproveitando os seus últimos dias de glória, mas Elohim dando um basta a toda a iniquidade promovida na terra.
Eu entendi corretamente? Minha resposta: sim, você entendeu perfeitamente. Eu quero ler 3 textos para vocês aqui. O primeiro é Sofonias 3, 1 e 9, que diz assim: Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, ao ponto de não ficar quem passe por elas. Suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Outros textos, Apocalipse 9, 18 e 21 diz assim: Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeças e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Outro texto, Apocalipse 16, 7 e 11, diz assim: E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então esse rapaz, ele entendeu o texto perfeitamente. A grande tribulação, ela não vai ser a desforra de Satanás, né, o ápice do governo do anticristo, o momento em que Satanás vai mostrar o quanto ele é cruel e ele vai maltratar pessoas inocentes. Não, é o tempo em que o juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra, aonde Deus está dando um basta a toda a iniquidade. E aí você pode questionar assim, querido, esse assunto nós iremos falar sobre ele na 7ª fase, certo? A fase das 2 testemunhas, assim como a fase de Jesus vai ter mais de um vídeo, a fase profética vai ter mais de um vídeo, nós também iremos ter mais de um vídeo na 7ª fase. Então você vai entender tanto o ministério das 2 testemunhas, o papel da igreja nesse momento, da igreja que eu falo, a congregação dos santos e dos justos, certo? Essa que é a verdadeira igreja. Obviamente, nós iremos estudar os textos de Apocalipse e uma série de outras coisas para você entender melhor essa fase. Então, antes de nós explicarmos com mais detalhes sobre esta fase lá na 7ª fase, você pode entender elas como
você pode compreendê-la de 4 maneiras, porque essas 4 coisas estão ocorrendo nesta fase. A primeira coisa que está ocorrendo é o testemunho da justiça, tanto para aqueles que não estão na aliança de Cristo, quanto aqueles que estão na aliança de Cristo de forma corrompida. Isso é algo que vai ocorrer, que já está ocorrendo nesta fase. Então, existem aqueles que não estão na aliança de Cristo, mas aqueles que estão de forma corrompida. Corrompida que eu digo é o quê? Às vezes ele nem nasceu de novo também, mas ele acredita em Jesus, vamos botar assim. Ou na certa, o nascimento dele tá atrofiado, tá só nascimento da água. Ou seja, ele teve uma aceitação da verdade inicial, mas ele não chegou a nascer completamente no Espírito. Ele ficou ali na água. Então, são aqueles que estão debaixo da aliança, acreditam em Jesus, mas estão vivendo, né, de forma corrompida. Então, tem esse testemunho. Primeira situação. A segunda situação que ocorre nesta fase é a retirada dos justos. Então, são tanto os justos que já terminaram o seu testemunho e não tem mais o que fazer aqui, esse é um primeiro ponto, quanto de crianças inocentes que não devem viver nesta época, porque é melhor que eles estejam na capital até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, você vai ver, nessa fase também, é uma incidência de morte infantil, bastante até. E é por causa disso também. A terceira coisa que você vai ver nessa fase é o reagrupamento das nações da terra, as divisões de povos e nações, com o objetivo para que o juízo seja aplicado de forma mais eficaz. Então, aquele conceito dos 10 reinos, dos 10 blocos comerciais, é Deus fazendo isso para, como você lê em Sofonias, o meu objetivo é juntar as nações, é congregar os reinos para derramar sobre eles a minha ira. Então, você vai ver Deus organizando as coisas para que o seu juízo, o seu basta, acabou com essa palhaçada, se torne mais efetivo. E a quarta coisa que você vê nessa fase também é a purificação e o aperfeiçoamento dos santos. Porque, como eu falei, em Sião, todo mundo é aprovado para ser aprovado. Então, por isso que o conceito de pré-tribulacionismo é uma viagem só. Por quê? Porque você precisa passar por determinadas situações, sabe? Beber o cálice de Jesus, vamos botar assim, para mostrar se você realmente está com o coração correto para preservar a justiça. Mas por que, Chay? Primeiro, porque isso é uma regra de Sião. Você precisa ser raçudo de verdade. E segundo, porque depois dessa fase, querido, vai entrar o período milenial e nunca mais vai haver iniquidade na terra. E por que não vai haver? Porque todas as pessoas que sobraram tiveram seu caráter devidamente testado e aprovado e não existe nenhum tipo de situação que vai fazer com que elas falhem. Por quê? Porque elas já foram testadas em tudo, sob todas as circunstâncias e situações, e elas não vacilaram em relação ao seu compromisso com a justiça. É por causa disso que depois desse período, nunca mais o pecado será nomeado na terra. Por quê? Porque quem sobrou é justo de verdade, não é só discurso, é de verdade. Então você também vai ver a aprovação e o aperfeiçoamento dos santos nesta fase. E eu não vou falar mais sobre isso, obviamente, porque senão não vou ter o que dizer na sétima fase, quando a gente postar os vídeos. E, querido, e com isso nós encerramos o Perguntas e Respostas deste ano. Deus abençoe você e até o ano que vem.